Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre resenha. Primeiro, vamos cumprimentar nosso grande amigo e intérprete Paulo. Oi, Paulo, tudo bem aí? Firminho para a aula? E vamos ver os objetivos que temos para esta aula de resenha. Ler e interpretar uma resenha, reconhecendo seus elementos característicos. Inferir sentido de palavras utilizadas no texto. Reconhecer o efeito de sentido produzidos por palavras ou expressões. Vem cá, você tem o hábito de fazer resenha? Quantas resenhas você já leu antes de assistir alguma coisa? Um livro, um conto, alguma coisa? Você acredita que as resenhas podem ajudar na escolha do que você vai ler, vai assistir? Quais serão os benefícios de ler a resenha antes? Já pensou sobre isso? Dos quais livros, quais filmes você já leu a resenha e quais você faria uma resenha e indicaria a leitura? Tem isso em mente? Te convido então a conhecer a resenha do conto A Partida de Osman Lins. A resenha do conto A Partida é publicada aqui nessa página Os Humanos WordPress, está disponível para vocês. Para quem quiser ler depois com mais calma, direitinho. Vamos ao texto. O conto fala sobre a história do rapaz protagonista que morava com sua avó. Basicamente, retrata um conflito interno do rapaz que vê na possibilidade de sair de casa a chance de provar a sua própria maturidade. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar à hora certa, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Nesse momento, até o fato de ser querido causa ojeriza no rapaz, pois isso reforça a imagem matura da qual ele está querendo desvincular-se. O tempo cronológico do conto é progressivo e o período de duração é um dia, exatamente o dia em que o rapaz vai embora da casa de sua avó. Quando o rapaz fala de seu passado, o conto fica latente, pois a imagem do presente, que está prestes a ser a imagem de um rapaz maduro, se contrapõe com a antiga imagem, que era de alguém adolescente e totalmente dependente de sua avó. Percebeu que essa resenha mostra claramente alguns detalhes sobre o protagonista, mostra sobre o tempo, e com isso chegamos à atividade 1. Opção A. No fragmento da resenha, o autor apresenta as personagens, a avó e o rapaz, e o conflito do conto A Partida. Qual é o conflito apresentado no texto? Você consegue identificar? Na opção B, no fragmento, quer dizer, nesse trechinho entre aspas. Nesse momento, até o fato de ser querido causa ojeriza no rapaz. Como podemos interpretar a palavra ojeriza? Qual o significado de ojeriza? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade. Então, estamos lendo a resenha do conto A Partida, de Osman Lins, e percebemos aqui duas questões, Análise de dois fragmentos. No fragmento A, o que eu te pergunto? Sobre o conflito. Então, com a possibilidade de sair de casa, o personagem poderá provar sua maturidade longe dos cuidados da avó, por quem era vigiado, contemplado, querido. Na opção B, o que eu te perguntei? Sobre a palavra ojeriza, isso? Pelo contexto,
Nesse momento, até o fato de ser querido causa ojeriza no rapaz. A palavra já dá a dica do que é, né? Então, ó, palavra ojeriza, né? Repugnância, nojo, sentimento de repulsa, de antipatia, de aversão normalmente causada por uma sensação. No texto, refere-se ao fato do rapaz ter o quê? Aversão, né? Por ser querido pela avó, por querer passar a imagem de maturidade. Características da resenha. Será que esse texto tem características? Quais são as principais características? Então, a resenha consiste basicamente numa descrição, né? E essa descrição de um texto, de um filme, quem escreve pode ou não colocar a sua opinião. Então, fica a critério. E aí as resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem conhecer esse produto cultural, né? E ver se ele está bem avaliado pela crítica, por exemplo, né? Quais são os problemas que ele tem ou quais são os pontos positivos que ele tem. Por isso que as resenhas podem influenciar a escolha do leitor que tem dúvidas sobre um livro ou de um espectador que ainda não se decidiu se quer assistir determinado filme. Então, quando você vai fazer uma resenha, você tem que pensar se é uma resenha crítica, né? Ou uma resenha objetiva. Qual é o tipo da sua resenha? Na resenha crítica, você vai ter a opinião. Na objetiva, basicamente, você terá os dados elencados ali. A narrativa, dessa forma, está sempre em que pessoa? Na primeira. Prof, quais são as primeiras pessoas? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, é nessas pessoas que eu vou escrever. E a narrativa do jovem remonta a quê? A questões do passado, fazendo com que fique a impressão de que, no momento presente, ele já é uma pessoa mais velha, ele já é alguém maduro. Um exemplo disso é quando ele fala do tratamento que sua avó lhe dava. Ele diz assim, abre aspas, ela vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Observe que aqui eu já tenho os pronomes me, eu, que indicam também que estão na primeira pessoa. Durante o conto, algumas marcas do conflito interno do rapaz. Qual é o conflito? Adolescência versus maturidade. São percebidas. Então, ao mesmo tempo em que ele queria sair de casa o mais rápido possível, marcas do quê? De nostalgia já o cercavam, né? Aquela saudade gostosa, aquela nostalgia, né? Nostalgia é isso, aquela saudade de tempos atrás, daquela maneira. Em outras palavras, mesmo querendo atingir o mais rápido possível o seu lado maduro, ele não conseguia ignorar seu passado. Atividade 2. Será que você está preparado para a atividade 2? Vamos conhecer a atividade 2? Na resenha, percebemos o quê? Uma análise descritiva do conto sem a opinião do autor. Então, o que você vai fazer? Você vai transcrever um trecho que confirme essa afirmação. Essa é a proposta da letra A. Na letra B, eu quero saber de você qual é o efeito de sentido produzido pela expressão marcas de nostalgia. Qual é o efeito desse sentido? Faz aí, te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade. Vamos ver então? Na letra A, na resenha percebemos uma análise descritiva do conto sem opinião do autor. Transcreva um trecho que confirme essa afirmação, né? Então, podemos perceber a descrição sem opinião do autor em diversos trechos do texto, porque é uma resenha descritiva, não é uma resenha crítica. Você poderia voltar aqui no texto e pegar qualquer um desses trechos aqui, ó. Nesse momento, o rapaz ser querido, pode ser essa parte aqui que está entre aspas também, ó. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados, estava farto de chegar. Então, fica a seu critério aí o trecho que você vai efetivamente colocar, ok? Na letra B, a questão da palavra nostalgia, né? Qual é o efeito de sentido? Então, nostalgia é saudade de alguma coisa, tá? Nostalgia é uma circunstância já passada, de uma condição que deixou de possuir um lugar, né? Que já viveu. No texto, possui o efeito de mostrar como o rapaz se desvincula do passado. Continuando a leitura, então, o que temos? Com relação ao enredo, temos a narrativa de um menino que mora no interior e que vislumbrava na oportunidade de migrar para a cidade grande uma libertação das amarras familiares, que lhe podam as asas e não lhe permitem alçar voos livres. A sensação de liberdade é, por vezes, conflitante com o momento adolescente do rapaz, que se mostra em muitos momentos aflito, ansioso, saudoso, indeciso. Podemos entender também que, além das amarras familiares, existiam outras amarras. Então, amarras financeiras, que a família era composta por ele e pela avó, e era uma família humilde, o que não lhe permitia luxos de consumo. A possibilidade, então, de migrar para a cidade grande, tendo emprego e dinheiro, trazia ao jovem uma perspectiva de um futuro melhor. Na sequência do conto, a imagem da avó, que choraminga a partida do neto, nos traz, então, essa ideia do conflito, qual? Adolescente versus maturidade na perspectiva da avó. Então, esse conflito adolescente versus maturidade na perspectiva da avó é mostrado. A atividade 3, vamos analisar as proposições? Então, na letra A, segundo a resenha, podemos deduzir que o rapaz vislumbrava a oportunidade de migrar para a cidade grande. Em sua opinião, por que algumas pessoas saem das cidades pequenas e migram para as cidades grandes? Quer dizer, por que elas vão para a cidade grande, se dirigem para lá, né? Qual é o objetivo delas? Na letra B, tem que analisar o trechinho. Então, nesse trecho, podemos entender também que, além das amarras familiares, existiam amarras financeiras, pois a família, que era composta por ele e a avó, era muito humilde. Então, eu quero saber aqui qual é o sentido, né? O efeito de sentido produzido por essa palavra amarras, ó. Então, aqui aparece várias vezes, ó. Amarras familiares, amarras financeiras. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Então, conseguiu fazer? Claro, vamos gabaritar. Na letra A, né, por que ele migrou, né? Por que ele foi para a cidade grande? Então, a gente pode ver que, como o rapaz no conto, algumas pessoas migram para quê? Para a cidade grande. Por que você acha? Para melhores condições de vida, mais oportunidades, né? Principalmente oportunidade de trabalho, de estudo, para com isso melhorar a sua condição financeira. Na letra B, no trecho, podemos entender também que, além das amarras familiares, existiam amarras financeiras, que a família, que era composta por ele e por avó, era muito humilde. Então, eu quero saber o sentido da palavra amarras, né? Então, amarras tem mais de um sentido. Primeiro sentido, laços afetivos. Que laços, prof? Que prendiam o rapaz à sua avó. E amarras financeiras. Quais são as amarras financeiras, né? Então, a necessidade de buscar melhores condições, né? A melhoria de vida na cidade grande. Continuando a leitura, na sequência do conto, a imagem da avó que choraminga, a partir do neto, nos traz uma ideia do conflito adolescente versus maturidade, na perspectiva da avó. O rapaz diz: eu sabia que a avó desejava beijar-me, prender-se a mim, e a simples ideia desses gestos estremeci. Para a avó, ele jamais deixaria de ser a criança pueril, sempre sob seus tratos, e a sensação de partida se mescla com a sensação dela imaginar o evoluir do então menino para adulto, com a sensação de perda da sua criança. Na atividade 4, nós vamos ter justamente esses questionamentos. Vamos analisar? Então, na letra A, releia o trecho. A imagem da avó que choraminga, o que é choramingar? Ficar reclamandinho assim, né? Questionando. A partida do neto nos traz uma ideia do conflito adolescente e maturidade, na perspectiva da avó. Então, qual era a perspectiva da avó em relação ao neto? E transcreva um trecho que possa comprovar essa ideia. Na letra B, deduza o sentido da palavra pueril e a substitua por um sinônimo na frase. Ele jamais deixaria de ser a criança pueril. E, nessa substituição, procure não alterar o sentido do texto. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo as questões aqui propostas na letra A e na letra B da atividade 4. Então, na letra A, a perspectiva, né? Então, a perspectiva da avó é que o rapaz ainda não teria atingido a maturidade. Como comprova no trecho?
Para a avó, ele jamais deixaria de ser a criança pueril, sempre sob seus tratos. E a questão B, eu pedi que você deduzisse o sentido da palavra pueril, né? E substituísse no sinônimo ali na frase, ó, ele jamais deixaria de ser a criança pueril. Porém, né, o que é importante saber? Quando você vai fazer uma substituição por sinônimo, você não pode alterar o sentido do texto. Então tem que tomar cuidado, verificar bem todos os sinônimos para ver o que melhor se adequa nessa substituição. Com isso, eu sei que pueril refere-se à infância, né? Infantil, pueril, e também é sinônimo de banal, frívolo, fútil, infantil, ingênuo, inocente. Eu poderia então escolher qual desses aqui, você acha? Mais adequado, né? Eu percebo assim, seria, ele jamais deixaria de ser a criança inocente. Então, com o sentido do texto, o que amarra melhor, ó, é aqui inocente. Eu não poderia dizer frívolo, fútil, banal, né? Poderia até colocar ingênuo também, infantil, tá? Mas o inocente engloba mais, tá? Sempre sobre os tratos da vovó, então é aquela inocência dele. Características da resenha. Então, vamos ver aqui sucintamente quais são as principais características da resenha. Vem comigo. A resenha, então, é um texto sucinto. O que é sucinto? Enxuto, curto, cuja principal característica é avaliar um produto cultural. Qualquer produto cultural, qualquer. Pode ser um show, pode ser um filme, pode ser uma peça teatral, pode ser um livro, um CD, o que você quiser você pode resenhar, desde que seja um produto cultural. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, mas por momentos de descrição. E esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Além disso, observe alguns pontos que não devem faltar no texto. Então, numa resenha, como a pessoa vai ler para daí ver se interessa ou não por aquele objeto cultural, eu tenho que cuidar com a linguagem. Então, a linguagem tem que ser uma linguagem acessível, tenho que ter um conhecimento técnico, nome de diretor, nome de autor, né, dependendo do produto cultural, e também objetividade e posicionamento. Por vezes, atualmente, nós temos na TV também programas que são especialistas em resenhar objetos culturais, né? Até desenhos animados, vintage, séries vintage, tem várias coisas que você pode aí dar uma pesquisada e conhecer mais, para além da nossa aula. Agora é sua vez, olha só que proposta interessante. Elabore uma resenha de um livro que tenha lido ou de um filme que assistiu e queira recomendar para seus colegas. Após o término da atividade, como é que você vai fazer? Você vai compartilhar as resenhas, recomendando a leitura ou o filme para os colegas, através do seu aplicativo de mensagens. Aí você pode compartilhar no teu grupinho de turma, pode compartilhar no grupinho dos amigos, né? É interessante saber o que você achou, como você resenhou isso. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma resenha sobre o conto A Partida, de Osman Lins, compreendemos os objetivos e características da resenha e aprendemos sobre os efeitos de sentido de palavras ou expressões. Neste vídeo, falamos sobre resenha. Espero que vocês tenham gostado e até breve.